Tudo está direto. Agora, começa nos processos civis. Agora, como nem todos sabem falar crioulo, compreender crioulo como eu, é explicar o que acabo de dizer. Eu tenho o maior prazer em estar em Cabo Verde, a convite do Instituto de Ciências Jurídica e Sociais e da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, mas quer dizer, o convite para Cabo Verde, evidentemente, foi de Cabo Verde. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que venho a Cabo Verde. Vou aproveitar, aliás, depois destes dias aqui na praia, fazer uma pequena excursão em outras ilhas. E efetivamente, para já, daquilo que vi, efetivamente, gostei, estou a gostar, as pessoas são encantadoras, é um prazer, efetivamente, estar aqui e eu agradeço profundamente o convite que me fizeram. Tudo aquilo que estava dito em crioulo de uma forma muito mais sintética. E agora vamos passar então ao processo civil. Também disse há bocadinho. O tema que me é atribuído é o novo processo civil em perspectiva comparada. Claro que, quando falamos da perspectiva comparada, eu pelo menos assim entendi, trata-se de comparar o direito português ao direito cabo-verdiano. Não se pede hoje aqui comparações mais profundas de direitos processuais civis de outros países. E é sobre isso que vou dizer alguma coisa. Em primeiro lugar, esta constatação óbvia que todo o processo civil e todos os problemas que se põem no processo civil nascem de uma tensão. Aliás, o processo civil serve para que os tribunais resolvam litígios. O litígio implica um conflito de interesses. O conflito de interesses gera tensão. Portanto, há uma tensão entre autor e réu e há aqui dois direitos fundamentais, dois direitos constitucionais, igualmente dignos, um e outro, a considerar. Por um lado, o direito daquele que se dirige ao tribunal para que lhe seja feita justiça, segundo a sua percepção. Quer dizer que aquilo que ele afirma ao tribunal como sendo o seu direito, efetivamente existe. Mas ele está convencido, ou pelo menos presume-se que está convencido, de que efetivamente assim é. E, portanto, dirige-se ao tribunal afirmando o seu direito. E tem direito de esperar da parte dos tribunais do Estado que deem uma solução para o caso que apresenta num prazo razoável. E uma solução, quando digo que efetivamente os tribunais examinem o caso, resolvam a questão de fundo, a questão de mérito, a tal que deve prevalecer sobre questões de forma e o faça, enfim, de forma satisfatória para o seu interesse. Por outro lado, temos o interesse do réu. O réu tem que ter a possibilidade de se defender. O réu, aliás, pode estar cheio de razão. Ninguém garante que o autor, só porque foi ele que toma a iniciativa de se dirigir ao tribunal, efetivamente, é quem tem razão. Pode ser o próprio que tenha. E portanto, o tribunal tem que ver se efetivamente é o autor ou é o réu que tem razão. E, portanto, decidir a questão em termos. E aqui com o problema das garantias do réu. E, no fundo, os grandes problemas do processo civil giram primordialmente em torno disto. Por um lado, um direito que se quer realizar. Por outro lado, a necessidade de assegurar que a averiguação sobre a existência do direito se faça em condições garantísticas para o réu. E depois temos os que dizem que o processo é demasiado garantístico, dá demasiadas garantias ao réu, o réu tem demasiados direitos. Pois também, tem direito, ele tem-os porque efetivamente se tem que defender. Se forem demasiados, então há que os associar, há que os diminuir, há que equilibrar o conjunto.
equilibrado, no sentido de, por um lado, o autor tem satisfação rápida e, por outro lado, o réu está garantido para que, efetivamente, o seu direito seja devidamente ponderado na decisão judicial que vai ser proferida. Ora bom, o que é que isto tem com o Código de Processo Civil? Tem a ver tudo, porque as sucessivas reformas de novos processos civis, ditos novos, no fundo, surgem primacialmente no momento em que o modelo processual em vigor se vê que não satisfaz inteiramente, ou melhor, eu nem diria tanto, eu diria numa altura em que se verifica que os tribunais não conseguem dar solução aos litígios que têm. Então, como não conseguem dar solução, vem o legislador a querer transformar o processo, a lei processual, de forma a garantir que as coisas corram melhor. Mas nem sempre o legislador procede da melhor maneira. Nem sempre o Código de Processo Civil é um processo novo. Aliás, tema da conferência, mais uma vez, o novo processo civil é a perspectiva comparada. Novo. Será que em Portugal, hoje, temos um Código de Processo Civil novo? Será que aqui, em Cabo Verde, existe neste momento um Código de Processo Civil novo? Eu vou avançar desde já a minha resposta a estas duas perguntas. Primeiro, nós em Portugal, em 2013, temos um Código de Processo Civil que não é novo. Segundo, em 2010, Cabo Verde dotou-se de um Código de Processo Civil novo, quando comparado com o Código de Processo Civil anterior, que é de 1961. E agora a justificação. Em Portugal, como sabem, teve uma ditadura e vocês foram umas das vítimas dessa ditadura. Teve uma ditadura que durou até 1974. Uma vez a ditadura terminada, constata-se, possivelmente entre muitas outras coisas, constata-se isto, é que a legislação processual civil portuguesa estava desatualizada relativamente àquilo que eram os avanços de outras legislações, nomeadamente legislações europeias, em matéria de princípios gerais do processo. E havia que atualizar. E a partir dos anos 80 começou-se a pensar nisso, tinha uma comissão criada, houve um código novo, o dito novo que foi apresentado, e depois houve algo de fundamental, que foi a revisão do Código de Processo Civil de 1995. Ora bem, tivemos em Portugal a revisão de 1995, tivemos depois, em 2003, uma reforma da ação executiva, em 2007 uma reforma dos recursos, que são complementares da reforma iniciada em 95, e depois, a fechar, temos em 2013 aquilo que vem pomposamente dizer sobre o novo Código de Processo Civil, mas que no fundo são uns tantos remendos, a maioria deles bem feita, diga-se, e outros não, mas que vem a rematar esta construção empreendida em 95. Ora bem, o que é que se passa, entretanto, em Cabo Verde? Passa-se que, em 2010, surge um Código de Processo Civil que foi, efetivamente, beber a sua inspiração fundamentalmente na nossa revisão de 95-96. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a revisão de 95-96 do Código de Processo Civil português constituiu um novo código. Não se chamou novo código, continuou-se a chamar Código de Processo Civil de 1961, mas a verdade é que é estruturada de forma tal que permite dizer, embora sem rupturas, é numa solução de continuidade, mas permite dizer que estamos perante um novo código. A partir daí, não houve novos códigos em Portugal. A partir daí, reformou-se a ação executiva, reformou-se os recursos, como disse, e agora houve uns tantos remendos, e então agora é que, pomposamente se diz, que temos um novo código. Portanto, o chamar novo Código de Processo Civil não garante de maneira nenhuma que seja efetivamente novo. O que interessa é a substância das coisas. E, efetivamente, quer em 1995 em Portugal, quer em 2010 em Cabo Verde, eu não tenho dúvidas de dizer, temos uma nova forma de pensar o processo. Vejo que o Código de 2010 de Cabo Verde não só bebe a experiência legislativa de 1995 portuguesa, mas, inclusivamente, bebe algumas outras evoluções posteriores, nomeadamente a videoconferência.
A emissão das testemunhas para videoconferência foi instituída em Portugal, não em 95, mas em 2000. A lei de 2000 que vem dar a possibilidade de testemunhas que não vivem na comarca virem a ser ouvidas fora da comarca, mas através de videoconferência. Ora bem, Cabo Verde teve, efetivamente, veio a estatuir algo de semelhante e de muito positivo, que é, efetivamente, a videoconferência no repertório das testemunhas. E mais, em Cabo Verde, eu vejo, e aí, não esquecer, estamos em 2010, não em 2013, vejo alguns aspectos que só em 2013 em Portugal é que vieram a ser consagrados. Eu refiro-vos, primeiro, a única forma de processo declarativo, ainda há pouco foi referido, nós continuamos a ter, em 1995, 1996, nós fomos presos em 95, 96, continuamos a ter a forma de processo ordinário, a forma de processo sumário, a forma de processo sumaríssimo. E isto permaneceu até 2013. O Código de 2013, que é uma das suas medidas inovatórias, acabou com a distinção entre esses vários processos. E passámos a ter uma forma única. Aliás, de uma maneira muito semelhante àquilo que aqui se fez. Eu aqui não sei se o jogador português veio beber alguma coisa a Cabo Verde. Provavelmente até eu terá feito. De uma maneira semelhante, mas não inteiramente idêntica. Enquanto aqui nós vemos que quando a ação tem um valor que vai até ao valor da alçada da comarca, o processo é simplificado e não há audiência intercalar, passa-se imediatamente para a audiência final. A instrução e a audiência final. No fundo, corresponde muito ao processo sumaríssimo anterior, mas não totalmente. Ora bem, entre nós, a baliza foi outra. A baliza foi metade da alçada do Tribunal da Apelação. Ações com valor até metade da alçada do Tribunal da Apelação podem ser simplificadas. E a diferença aqui também existe. Quer dizer, enquanto que em Cabo Verde se diz a ação é simplificada quando tem aquele valor, ou vai até aquele valor, em Portugal diz que ela pode ser simplificada. O juiz pode simplificá-la. O que é uma perspectiva um bocadinho diferente. Mas, de qualquer maneira, quer dizer, a ideia geral continua a ser a mesma. A obrigatoriedade da audiência intercalar. Nós chamamos de audiência prévia atualmente, chamamos de audiência preliminar em 95. Ora bem, nós nunca a estabelecemos como obrigatória. E, aliás, diga-se, não sei se aqui vai acontecer a mesma coisa ou não, mas, ou se já está acontecendo ou não, mas diga-se que houve uma grande resistência dos juízes portugueses relativamente à autorização da audiência preliminar. Aliás, muitos juízes davam-se bem com ela, davam-se e continuam-se a dar bem com ela, outros nem tanto. E aqueles que não se davam muito bem com ela, normalmente passavam por cima dela e elaboravam a relação dos factos aceitos e dos factos a provar, seguia-se a instrução da prova, o julgamento, e não havia audiência intercalar ou preliminar, como nós chamamos. Foi um dos pontos que estava na mesa em 2013, era precisamente o de tornar mais obrigatória, não é totalmente obrigatória, mas mais obrigatória a audiência preliminar. Isso foi, diz simplesmente no preâmbulo do decreto, lei que aprovou o novo código. Mas depois houve algumas transformações, há exceções, há casos em que o juiz pode não fazer a audiência. Vamos ver o que é que na prática isto será mais audiência preliminar ou não do que anteriormente. Mas a experiência que transmito é que os juízes portugueses, a maioria dos juízes portugueses, não gosta e não utiliza. Mas não há dúvida que neste momento há um apelo do legislador para que seja utilizado, apesar da possibilidade do juiz dispensar. Pode ser que, efetivamente, a utilização aumente, é natural que sim. Mas a obrigatoriedade, aí nós não chegamos ainda. Aqui é estabelecida a obrigatoriedade, exceto quando a lei especial venha a dizer o contrário. A obrigatoriedade do registro da prova. Ora bem, também aqui Cabo Verde andou à frente de Portugal. Nós temos neste momento a obrigatoriedade do registro da prova. Portanto, independentemente da parte, ou uma das partes,
ou das partes, ou uma das partes, o requerer, nós temos esse regime, em 2013. Passou a ser, em todos os casos, passou a haver registro da prova. Mas a verdade é que até agora não foi assim. Quer dizer, o registro da prova começou a fazer-se em 1925, mas era facultado às partes. Era preciso que as partes reconhecessem, e desde que as partes reconhecessem, enfim, o registro da prova tinha lugar. Indica-se que a gravação fazia-se cada vez mais e na grande maioria dos casos. Mas a verdade é que não era obrigatório. Neste momento, tornou-se obrigatório. Bom, Cabo Verde, em 2010, já tinha tornado obrigatório. Outro ponto, o julgamento do Tribunal Singular. Também aqui nós andámos a titubear, porque o regime anterior, 1995, era esta causa, vocês tiveram até 2010, causas de valor, causas com processo ordinário obrigavam a tribunal coletivo, e só as causas com valor inferior é que então tinham o juiz singular. Depois, isto jogava com a inexistência do registro da prova. Uma vez que não havia registro da prova, havia que ter tipo, pelo menos a presença de três juízes, três senhores a julgar a matéria de facto, antes de sentada a sentença. A opção de 95 foi a de deixar de haver, passar a haver registro da prova, então entendeu-se que era dispensável o tribunal coletivo. Simplesmente não fomos radicais, imediatamente radicais, como foi Cabo Verde em 2010. Nós fomos para uma solução que foi, em primeiro lugar, em 1999, não foi ainda em 95, foi em 99, foi proporcionar a uma das partes, proporcionar que uma das partes desse intervenção do coletivo. Depois, no ano seguinte, em 2000, está-se a dizer que para que houvesse tribunal coletivo era preciso que uma das partes reconheça. Claro que o tribunal coletivo começou a raliar, mas a verdade é que a lei não dizia claramente, acabou o tribunal coletivo, agora é só o juiz titular. Viu agora em 2013. E notei dois pontos, evidentemente que isto tudo é exemplificativo, mas notei dois pontos, isto numa análise muito superficial que fiz nos 2 últimos dias do vosso código do processo, notei dois pontos em que as evoluções foram ao arrepio uma da outra. Em primeiro lugar, relativamente à resposta dada à matéria de facto, portanto, aos pontos de facto controvertidos que vão para julgamento, ao momento de dar essa resposta. A solução tradicional, a solução que nós sempre tivemos, até agora, até 2013, foi a de que se fazia a audiência de discussão de julgamento, ouviu-se as testemunhas, fazia-se estas provas, ou os juízes, seguidamente, davam, ou nesse dia, ou em dia que era ainda a continuação da audiência, e que era marcado nessa altura, vinham a dar respostas à matéria de facto. Agora, nós temos em 2013 que isso acabou, porque a matéria de facto, a matéria negra passa a ser decidida na sentença. Eu, se bem entendi o preâmbulo eu não estive a confirmar na vossa legislação anterior, mas se bem entendi o preâmbulo do vosso diploma de 2010, parece que vocês não tinham já a solução portuguesa de a matéria de facto ser decidida primeiro e depois vir a sentença. É assim? Era feita na sentença, exatamente. Nós só agora é que temos essa solução. Portanto, vocês já tinham e veio a desfazê-la em 2010. Em 2010 veio a adotar a solução que sempre foi nossa, que permaneceu a nossa em 1925 e 1927 e que agora se torna a solução da Guiné, ou de Cabo Verde, na altura em que nós precisamente vamos para a solução que Cabo Verde tinha anteriormente. E aqui devo confessar que prefiro a solução do Código de Processo Civil de Cabo Verde de 2010. Eu acho que é muito mais saudável haver uma resposta aos factos primeiro, sobretudo quando as questões são mais complexas. E nas outras há a possibilidade da atuação formal, é preciso não esquecer. Portanto,
a possibilidade de haver uma decisão dos factos, de verificar quais são os factos que ficam provados, antes de as partes entrarem a discutir, através dos seus advogados, quais aqueles que entendem, qual a decisão jurídica que deve ter o pleito com base naqueles factos. Parece-me preferível isso e só depois passar para a discussão de direito. Neste momento está tudo misturado. Nós temos em Portugal a solução de as alegações de facto e direito se fazer simultaneamente e o juiz decidir na sentença da matéria de facto e da matéria de direito simultaneamente. A ideia é sempre economia de tempo, mas esta, por exemplo, acho que é uma pior solução. Eu não digo uma má solução, não quero dizer, mas pelo menos menos boa do que a solução anterior. Parecia mais recomendável. Outro ponto em que andámos ao contrário foi o alargamento da execuibilidade do título. É que, relativamente aos documentos particulares, nós em Portugal tivemos apenas alguns que eram admitidos desde mesmo que houvesse reconhecimentos de assinatura, etc. Mas tínhamos limitado o elenco dos títulos executivos até 95, 96. Nessa altura deu-se um alargamento. Foi esse alargamento que Cabo Verde foi agora buscar em 2010, mas entretanto o que é que nós verificamos em 2013 em Portugal? É que reduzimos. Nós arrepiámos caminho e porquê? Por constatar que o avançar-se imediatamente para o processo executivo numa altura em que ainda há apenas um papel assinado pelo devedor, dá com muita frequência lugar depois a oposições à sentença, embargos de executado. E então a opção do legislador foi não seguir imediatamente para a execução, nesses casos, isso para o processo declarativo, fazer seguir a discussão e só depois disso haver o processo executivo. Portanto, neste ponto, efetivamente, andámos, enfim, um e outro em sentidos inversos. Ora bem, voltemos a 1995 a Portugal. A grande, já não disse há bocadinho, mas a grande impulsão nessa altura foi a consagração dos princípios gerais do processo civil. Eu vejo com satisfação que, efetivamente, no vosso Código de 2010, nós temos a mesma preocupação pelos princípios democráticos do processo civil, aqueles que estão constitucionalmente consagrados e aqueles que não tendo consagração constitucional, como princípio dispositivo, mas continua, aliás, mesmo literalmente mais respeitado no nosso Código de 2010 do que no nosso artigo 13. Há algumas interpretações relativamente ao princípio dispositivo do Código de 2013, como é o caso, aliás, eu pessoalmente não concordo, mas vamos desenhar um pouco o princípio dispositivo. No nosso Código eu não vejo isso. Não vejo que ele seja cerceado. É completado com um outro princípio, que é o princípio da cooperação. Foi a nossa solução de 1995 e, portanto, parece-me que de uma maneira muito correta. Além disso, princípios constitucionais, o princípio do contraditório, a proibição da decisão surpresa. A proibição de que o juiz decida com base em algo que as partes não discutiram ao longo do processo. Não, o juiz vai decidir com base em algo que as partes não discutiram ao longo do processo. Ele deve ouvir primeiro as partes. Perguntar-se o que é que vocês pensam sobre este ponto. Eu sei que eles não têm dúvida, mas eu vou ouvi-los primeiro e depois dar a minha decisão. Esta é a solução democrática. E é a solução democrática que em 95 nós consagramos em Portugal e que em 2010 também aqui foi claramente consagrada. O princípio da igualdade das partes, o chamado igualdade de armas, que já tinha uma grande tradição no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que nós adotámos depois, claramente, em 95, consagrando no Código de Processo, cá o encontramos em 2010 no nosso Código. O prazo razoável, a mesma coisa. A nossa Constituição, a Constituição Portuguesa, já tinha, a partir de 87, já tinha consagrado o prazo razoável. Já muito depois de o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem julgar muitas ações contra o Estado português por violação do prazo razoável. Os tempos de violação
naquele caso dentro do qual é razoável entender que uma causa deve ser decidida. Ou sobre a Constituição, depois de 95, temos isso dito no Código de Processo. E agora temos também isso dito no vosso Código. A primazia ao mérito, a fundamentação da ação de facto, a cooperação, já o referi, a adequação formal. A adequação formal é um princípio importante. É um princípio importante, há bocadinho falou-se muito bem, ando a dizer isto como processualista há muitos anos. Sem reforma de mentalidades não há reforma processual que valha. Aliás, a grande razão de ser do chamado novo Código de Processo Civil português é precisamente a resistência à nova concepção do processo que o Código, a revisão de 95-96, espelhava da parte dos operadores judiciários, juízes sobretudo. Houve uma grande resistência a aplicar determinadas normas, a entendê-las verdadeiramente. E o exemplo é a adequação formal. É raro o caso em que tenha sido feita uma adequação formal até 2013. O que é que o legislador fez agora? Continua a falar de adequação formal, fala também de gestão processual, como algo que abrange a adequação formal e pretende ser outras coisas que eu não vejo muito bem o que é. Mas, enfim, no fundo, o que o legislador quer é o seguinte: vocês podiam adequar e não adequar. Agora, é obrigatório dizer se adequou ou não, ver quando é que tem que adequar ou não e vamos lá cumprir o princípio da adequação formal. No fundo foi isto. Mas a forma de o fazer foi não dizer como para o preceito já lá está, mas sim criar um novo preceito e dizer agora é para valer. Vamos a ver se é para valer ou não. Mas aliás, vamos a ver, isto é. Eu acho que isso está a resultar numa minoria de juízes mais inteligentes que têm compreendido as virtualidades que dão esse princípio, que é o adequar o caso concreto, desadequando do modelo abstrato. Portanto, adequar a tramitação processual em função do caso concreto, simplificando onde pode simplificar e não-se complicando onde é preciso complicar. Porque a adequação formal significa se uma ação é complexa e a forma processual é demasiado simples para aquela complexidade, pode significar mais tramitação processual. Claro, normalmente será no sentido de simplificação que se vai jogar, mas não quer dizer que em determinados casos não seja exatamente o contrário. E essa adequação formal, a lei diz agora, vocês têm mesmo que dizer se fazem ou não fazem. Fala-se do dever, já não se fala do poder da adequação formal, fala-se do dever de gestão processual e, portanto, do dever de adequar o processo, se for o caso. Portanto, dever de verificar se há lugar à adequação formal e, se houver, adequar efetivamente. Ora bem, e tudo isto tem a ver, de facto, com as mentalidades. Se elas não mudam, não há código que obrigue as pessoas a comportar-se de maneira diferente. Mas há tentativas do legislador que são efetivamente saudáveis. A ver em que medida é que resultam. Acho que alguma coisa já está efetivamente a resultar. Ora bem, o tempo está praticamente extinto, não é? O que é que passa a dizer? Bom, já agora, relativamente a 2013 e 2007. Em 2013 nós fizemos uma reforma do processo executivo e aqui, efetivamente, Cabo Verde não tem outra solução. Aliás, no Brasil aconteceu a mesma coisa com o novo Código de Processo Civil brasileiro, que está sempre na iminência de sair e que um dia se espera que saia. Desse Código de Processo Civil não se tomou a decisão de ter uma legítima execução como nós estamos a executar desde 2013. Isto é, os atos executivos passaram a não precisar de despacho judicial e a serem executados por um solicitador profissional, pode ser até um advogado, que vai realizá-lo. Ele é que faz as melhoras, ele é que faz a venda, ele é que distribui depois o dinheiro obtido através da venda e, portanto, tem atuações que normalmente, que anteriormente cabiam exclusivamente ao tribunal.
é um modelo inspirado sobretudo no sistema francês, onde já dura há 2 séculos com êxito, que outros países europeus têm adotado, que o Chile, julgo que eles ainda não terão avançado, quer dizer, ainda não reformaram a sua lei, mas está pensando em adotar, e enfim, é um modelo possível. Mas outros países, enfim, não utilizam. As execuções continuam a ser do Estado, a ser feitas pelo Estado. E normalmente até são os países mais avançados que efetivamente pensam nesses outros tipos de solução, que são a de entregar as execuções a profissionais liberais e não a agentes do próprio Estado, dirigidos e controlados por um juiz. Bom, eu não vale a pena dizer muito mais sobre as execuções, porque o processo executivo português enfim, evoluiu de uma forma diferente. A vossa opção está tomada e, portanto, enfim, para o vosso direito comparado não interessará, talvez muito, até porque o tempo já não o permite, não considerará que diga muito mais. Relativamente aos recursos, nós tivemos em 2007 também uma reforma. E uma reforma que teve como preocupação principal diminuir os recursos pelo Supremo Tribunal de Justiça. E o que é que aconteceu? A grande medida, a medida mais importante tomada nessa altura foi a de só permitir o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, o recurso de vista, que, segundo o lido preâmbulo do Código, só agora é que aparece em Cabo Verde. Portanto, esse recurso de vista vem, portanto, em Portugal só em determinados casos, nomeadamente quando há oposição intercordas, quando há uma causa de especial interesse, só em determinados casos é que pode ter lugar, quando a primeira e a segunda instância se pronunciam no mesmo sentido. Portanto, se houver na segunda primeira instância, condenando o réu em X, uma decisão da segunda instância condenando o mesmo réu em X e com os mesmos fundamentos, então não é possível já o recurso, em regra, o recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. É uma limitação que é importante relativamente àquilo que tem sido a cultura internacional, que é a ação permite o recurso, então vamos lá resolver de qualquer maneira. Outra coisa que aconteceu, que é diferente da vossa opção, foi que desapareceu o recurso agravo. Nós deixámos de ter o recurso agravo e passámos a ter sempre recurso de apelação e recurso de vista. Portanto, agravo em primeira instância e em segunda instância, por isso simplesmente desapareceu. Por outro lado, e isso parece-me importante, mais importante do que chamar agora a apelação ao artigo agravo, o ponto mais importante é que sempre que há um recurso no despacho, o recurso sobe imediatamente. Quer dizer, das duas uma, ou a lei, nem sempre a lei admite que os despachos sejam suscetíveis de recurso, mas quando o despacho é suscetível de recurso, o recurso entra e sobe. Quer dizer, ações de uma parte e de outra, e sobe imediatamente na apreciação do Tribunal Superior. Enquanto que no sistema do agravo, há os agravos antigos, que esperam pelo final para depois virem a ser apreciados. Isso desapareceu nessa revisão de 2007. A revisão de 2007 reintroduziu o recurso para a uniformização de jurisprudência. Eu aqui poderia dizer também que nós estamos a jogar no mesmo tabuleiro, porque o que eu verifico é que há uma extensão agora do velho recurso que vocês talvez não chamassem como não, recurso para Tribunal Pleno, não é? Era o recurso de uniformização de jurisprudência, é isto? Qual é o nome que dá? Como nós tínhamos a independência funcional apenas nós não chegamos a não chegaram.
Quer dizer, a lei é que dizia, mas não havia. Tal como não havia a revista, não havia também o que fez o documento de impressão. Pois, não havia a revista e o outro só existia teoricamente. Parece-me agora, há um mecanismo que é próximo da. É o 95, é o que nós tivemos em 95, que é, tivemos e continuamos a ter, é o da revista apoiada. É o da revista apoiada. Portanto quando há uma oposição de acórdãos, ou melhor, quando há o risco de haver uma oposição de acórdãos, o processo está na relação. A relação vai decidir. Perdão, o processo está no Supremo. O Supremo vai decidir. E há um risco grande de vir a ser tomada uma decisão que é contrária a outra do Supremo. Ou a questão é suficientemente relevante para que justifique que tudo o Supremo intervenha. Então, o Presidente do Supremo, era a solução que nós tínhamos anteriormente, o Presidente do Supremo tem a possibilidade de determinar que se faça a revista alargada. Então, reúne todos os juízes do Supremo, da secção civil, e é aí que é tomada a decisão. Foi a vossa decisão. Agora, em 2007, e esta era a solução de 95, quando acabámos com os assentos e com o recurso para o chamado recurso particular prévio, passou a ser esta a decisão. Em 2007, passou a ser esta a norma. Em 2007, a opção foi reintroduzir, apesar de se manter a revista ampliada, foi reintroduzir o recurso de particular prévio com a harmonização, o recurso para a uniformização da jurisprudência, quando há oposição de acordo. Portanto, ainda há essa outra possibilidade de recurso que foi reintroduzida. Agora, com uma diferença relativamente àquilo que acontecia anteriormente. É que, anteriormente, o assento é vinculativo. O Supremo decidia, a partir daí, é como se fosse uma lei. Ora bem, isto é que foi julgado e é constitucional, por isso desapareceu. Pela mesma razão, vocês fizeram desaparecer, embora não utilizassem, mas fizeram desaparecer a norma, por razões de inconstitucionalidade, e este recurso que nós agora temos em 2007, recurso para a unificação de jurisprudência, não produz o assento. Portanto, não é vinculativo, é apenas indicativo. A recomendação aos tribunais, porque, mas sem tirar a liberdade de um juiz, num outro caso, decidir de maneira diferente, para querer que, em sua consciência, a decisão deve ser efetivamente diferente. Ora bem, uma última palavra relativamente ao uso da informática. E aqui tenho que me fazer pequenino. Muito pequenino, por duas razões. Primeiro, porque sei pouco de informática. A informática apagou-me numa idade em que a curiosidade por ela já não é tão grande que me leve a escravizar-me à informática. Mas a segunda razão é que, para aqueles que não sabem, nós temos, depois do nosso Código de Processo Civil de 2013, entramos numa reforma judiciária, criámos novos tribunais, aliás, concentrámos as comarcas que eram relativamente pequenas, agora são comarcas do tamanho do distrito, e portanto temos menos de 20 comarcas no país, ou um pouco mais de 20 se contarmos com as ilhas adjacentes, com Madeira e com os Açores. E com isso os processos tinham que transitar de um tribunal para o outro. Como é que isto se fazia anteriormente? Havia umas carreiras que levavam os processos. Como é que agora, sem prejuízo dos processos físicos que têm que ser interpretados, como é que se pensou fazer? Bom, nós temos informática, portanto isto basta carregar botõezinhos e que o transmite-se tudo, que vai do tribunal A para o tribunal B. E no dia 1 de setembro de 2014, entrou em vigor a reforma judiciária. Houve, aliás, isto agora é um bocadinho de má língua, houve, aliás, quem prevenisse o Ministério da Justiça que era cedo para o fazer, de que não devia fazer daquela maneira, de que esperasse um bocadinho mais, de que havia riscos, de que havia 80 e não sei quantas por cento de probabilidades daquilo resultar, mas havia os restantes 13 ou 14% de resultar.
a vontade era tanta de que resultasse e a fé, a fé, eu julgo que será a mesma coisa, a fé é uma coisa importante, não é? Acreditou-se que, efetivamente, aquela fé que faz abalar montanhas também sabe, é evidente que não se amedronta com a possibilidade de um sistema informático falhar. Ora bem, no dia 11 de setembro, o sistema informático português falhou. O que quer dizer que o processo que devia ir deste tribunal para aquele foi parar àquele outro. O processo que a maioria dos processos deixou de ter acesso informático e, enfim, o sarilho ainda está por inteiramente resolver. Bom, relativamente à informática, e a isto acontece quando o Código de 2013 tornou obrigatório o uso da informática, portanto, a informatização total dos processos. Vocês têm uma possibilidade, como nós tivemos até 2013, neste momento em que é obrigatório, não funciona e, portanto, temporariamente deixou de ser obrigatório porque houve uns diabinhos que resolveram vingar-se. Claro, não são diabinhos humanos, uns génios eletrónicos que resolveram vingar-se e a coisa ficou. E pronto, eu não vou dizer mais, já disse mais e obrigado pela vossa conferência. Nós agradecemos muito. Nós é que agradecemos muito. Ai, espera, desculpa. Eu tenho aqui um final. Tenho boa tarde. Dizer que nós é que agradecemos profundamente ao professor Lebre de Freitas por esta comunicação, por ter partilhado o seu profundo saber connosco, sobretudo nesta leitura comparada da experiência portuguesa e cabo-verdiana. Como sabem, não é segredo para ninguém, partilhamos uma cultura jurídica comum e é normal a influência recíproca entre as duas ordens jurídicas. Sr. Professor, antes de eu entrar nas considerações, alguns pontos da sua intervenção, queria apenas deixar, parece-me que seria útil dizer que, de facto, agora que estamos a introduzir o recurso de revista no Cabo Verde, e qual é a razão básica para essa tardia introdução? É que nós temos só dois níveis duas instâncias. Tínhamos a primeira instância e o Supremo Tribunal de Justiça. Na primeira instância tínhamos um juiz singular que julgava de facto e direito e seria violento cercear aos litigantes a possibilidade de rediscutir a matéria de facto em sede de recurso. Por isso que até agora, de facto, o Supremo conhecia de facto e de direito e só agora, com a previsível introdução dos tribunais da relação, é que poderemos ter de facto o recurso da revista. Esta é, digamos, a explicação histórica por essa situação. Nós, no campo do direito administrativo, do processo administrativo, tivemos algo semelhante. A inexistência de um tribunal de segundo grau, um tribunal central administrativo, e que só mais recentemente é que foi criado, há pouco mais de uma década. E neste momento temos também os TJs. Desculpa a interrupção. Não, problema. Mas há aspectos extremamente interessantes da intervenção do Sr. Professor em que chama a atenção. Muitas vezes nós, sobretudo o leito, ou as pessoas que não estão, mesmo os juristas, mas que não estão muito ligados aos tribunais, não se apercebem muito dos direitos fundamentais que estão de facto em presença. Há o direito fundamental do autor, sim, mas há o direito também fundamental do réu, para que as suas garantias de defesa sejam devidamente asseguradas. Queremos uma decisão com celeridade, mas a celeridade não pode ir ao ponto de sacrificar as garantias das partes, nomeadamente daquela que é demandada no processo. O Sr. Professor, de facto, diz que, na sua opinião, o Código de 2013 em Portugal não é um código
um código novo. De facto, também, na minha muito modesta leitura, acho que o grande impacto foi a reforma de 95 e penso que essa reforma de 95 terá influenciado o legislador cabo-verdiano também. Referência à coincidência da consagração dos princípios democráticos, quer em Portugal, quer aqui em Cabo Verde, registrou também, digamos, no sentido quase que inverso em matéria da ação executiva, enquanto nós tendemos a alargar os tipos executivos, sobretudo os documentos particulares. Penso que em Portugal terá havido uma compressão agora com o novo Código de 2013. Só os títulos de crédito. São os títulos, exato. Portanto, há uma série de questões sobre as quais parece-me que os participantes irão se pronunciar com questões, com observações, com comentários. Eu não vou me alargar mais e gostaria de passar a palavra para a plateia, porque as inscrições estão abertas. Temos ainda algum tempo que podemos aproveitar para a discussão. Não terminou ainda, vamos continuar. Quem faz a primeira intervenção? Não temos ainda. Temos a doutora Januária, juíza de Direito, no Tribunal da Comarca da Praia. Sra. Doutora, tem a palavra, pode avançar. Este momento tentam sair só para mantermos isto ocupado, mas esta perspectiva. Mas queria dizer que, além de cumprimentar a mesa e as comunicações feitas, vou saudar o professor Levo Freitas, que entre nós é uma figura muito presente nas nossas mesas de trabalho. É um gosto ouvir-nos aqui e operar que, efetivamente, tenhamos outras oportunidades. Portanto, como nos disse que é a primeira vez que vem cá ver, esperemos que seja realmente do seu agrado e que venha mais vezes para que possa nos brindar com a sua intervenção. Mas eu queria, portanto, dizer que do que eu vi, que me suscitou alguma curiosidade, a matéria respeito tanto à resposta à matéria de facto. Vi que o professor ficou com a ideia, que está no código, efetivamente, que a resposta à matéria de facto, depois desta reforma de 2010, se faz em audiência, logo a seguir à instrução. Mas realmente o nosso código, que é novo, pomos o novo entre aspas, porque eu não subscrevo tanto esta posição de que seja efetivamente um código novo, mas tem congruências e tem soluções, muitas vezes, entre soluções contraditórias, que irá se reversar no código, irá ver que, ao mesmo tempo que impõe a resposta em matéria de facto, que a resposta à matéria de facto seja feita à audiência, também tem um artigo que diz que a resposta à matéria de facto se deve fazer em sentença, ou se deve dar em sentença. Portanto, e a solução, portanto, no capítulo, eu não tenho no código, mas 562 à frente, 564, encontrará uma coisa parecida. Portanto, um artigo a dizer que, efetivamente, a resposta, o julgamento da matéria de facto é feita sempre em sentença, diz o artigo. Por essa contradição, a prática atual é a resposta ser feita em sentença. Portanto, o que já se fazia antes da reforma. Portanto, não foi, inicialmente foi uma mudança que nos surpreendeu, porque já antes da reforma a resposta à matéria de facto era dada em sentença. Veio esta solução nova que se tentou introduzir, mas da experimentação do código se viu que havia outras soluções
ou pelo menos o próprio Código impunha, dava caminho à possibilidade da resposta em matéria de facto sem efeito em sentença, e julgo que é prático e paciente que a resposta em matéria de facto hoje aqui se dá em sentença e não na audiência. Este que eu quero responder já é que eu vejo que no artigo 565 se diz que após a apreciação da prova, não é aqui. É o número 2. Seguidamente, depois das partes desconheciam, tendo em conta o juiz posterior verdido sobre a prova produzida e tanto para a ata da audiência em quais os factos que o tribunal considera provados e quais os não provados, analisando criticamente e especificando os fundamentos que foram decididos para a sua convicção. Portanto, relativamente à matéria de facto que resulta das testemunhas, que resulta enfim, toda aquela prova que é produzida em julgamento, o juiz deve decidir imediatamente na própria audiência. É o que eu leio aqui. E depois veio o artigo 570, número 2, dizer que o juiz toma em consideração na sentença os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão recebida à escrita e os apreciados na audiência final. Portanto, aqueles que foram apreciados na audiência final já estão apreciados, eles já deu as respostas, são transportes para a sentença. Além disso, há aqueles a que se chega por acordo, que se chega por documento, a que se chega por confissão, e esses são diretamente considerados na sentença. Porquê? Porque não foram objeto de prova testemunhal, nomeadamente, e outra produzida em audiência. Esses vêm a ser, portanto, na própria. Ela é muito fácil. Mas há ainda outro número. Então diga. Não, faz o exame clínico das provas, não sei se é este mesmo, faz o exame clínico das provas que compete conhecer, provas que compete conhecer. São precisamente os documentos da confissão e dos factos admitidos por acordo, e estabelece os factos que considera provados, justificando os fundamentos para decidir, etc. Quer dizer, considera uns, considera aqueles que conhece diretamente. Todos eles aparecem como fundamento da sentença. Eu estou a insistir nesta interpretação, não porque pretenda conhecer profundamente o código, e não penso que pode ficar verde, mas porque é a solução que nós temos entre nós. E a discussão não é exatamente a mesma coisa, mas praticamente a mesma coisa. As palavras, tinha a ver uma ou outra palavra diferente, mas igualmente. E portanto, a intenção que eu parece que é essa. Eu diria que é mais saudável, como disse há bocadinho, é mais saudável fazer assim do que estar a meter tudo na sentença. Bom, em todo caso... Mas não esqueça, tem sempre a possibilidade do juiz da aplicação formal. Neste caso, não justifica estar a dar resposta aos factos e depois dar a sentença. Vou mudar tudo na mesma peça processual, porque o caso justifica. Esta é que pode ser a sua saída em todos os casos em que pareça razoável. Eu iria mais nesse caminho. Nós registramos a questão suscitada pela doutora Januária, até porque estamos na fase de implementação da aplicação do novo código. As soluções podem não resultar com tanta clareza e são passíveis de mais de uma leitura. Então, mas registramos também as explicações dadas pelo professor Leco Freitas. Estão abertas as inscrições. Gostaríamos de obter, receber outras questões. Tem mais, Dr. Cosmo, vamos tomar mais. O Dr. Cosmo já está inscrito. Mais algum outro comentário? Como é que se chama, por favor? José Rui. Mais. Dr. Simão Monteiro. Mais alguma intervenção? Bom, vamos começar com o Dr. Costa. O Dr. Costa é juiz no Tribunal Fiscal de Maneiro, aqui na Praia. Boa noite. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos conferencistas pela brilhante comunicação que vamos ter a oportunidade de nos ministrar. Mais do que uma pergunta, queria uma novidade deste novo Código Civil. Audiência pré-citação.
Creio que não tem sido prática de todos os juízes cíveis convidar as partes para essa tentativa de conciliação prévia à citação, e mesmo aqueles que o façam, por vezes, comunicam, citam o réu. Ou seja, o réu já vai para essa audiência sabendo o que é que vai acontecer, o que é que pelo menos é a posição do autor, e outros juízes assim não seguem assim. E a virtualidade de conferir prazos diferentes para a contestação. Porque se a audiência é realizada com certa antecedência, o prazo de citação de 20 dias poderá virtualmente passar a ser um prazo muito superior. Queria que o doutor partilhasse connosco da conveniência dessa novidade que pôs no novo Código de Processo Civil e da efetividade dessa solução legislativa. Se pelo menos diminuirá para diminuir a litigância, ou seja, é possível a diminuição da litigiosidade nos juízes. Bom, muito obrigado, Dr. Cosmo. O Sr. José Rui, parece-me que está ali ao fundo. Tenha bondade. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer a brilhante intervenção do. Antes de mais, agradecer sinceramente, enquanto aluno desta instituição, a brilhante intervenção da mesa, designadamente da pessoa do professor Léo, não é? A minha questão é essa. Falou-se aqui do princípio de prazo razoável, não é? Princípio de prazo razoável. Então, eu percebo aqui no quadro da alteração do Código de Processo Civil, entendo isto como sendo uma forma de, se quisermos, minimizar as questões da publicidade que muito se tem colocado ao nível, sobretudo ao nível do processo civil, da procedura civil. Então, é assim. José Rui, parece que tens que afastar um pouco o microfone, porque está um ruído que não nos deixa ouvir bem, com precisão, o que estás a dizer. Sim, estou a falar concretamente, mas temos cá algum problema. Bom, mas tenta concluir, por favor, porque temos que ganhar tempo. Zé Rui, por favor. Sim, pode avançar aí. Já agora deixe-me perguntar, dizer o seguinte, ao nível falou-se aqui no princípio de prazo razoável. Então eu presumo que este princípio está vivo, não é? Este princípio se coloca como forma de se tentar resolver, ou pelo menos amenizar, a questão da morosidade, infelizmente bem engraçado, ao mudou-se o ordenamento jurídico, o ordenamento do processo civil. Ora, então a minha questão é a seguinte: com um serviço de inspeção materialmente inexistente, como é que havemos de conciliar este princípio de prazo razoável com a solução atempada que se quer dos conflitos que se colocam nos tribunais, nomeadamente as questões civis. Também, nós sabemos que a morosidade... Tenta ser mais conciso, por favor, porque há outros intervenientes.
disse que falou-se aqui do princípio do prazo razoável. Prazo razoável para se resolver os problemas postos à consideração dos tribunais. Não é? Ora, a minha pergunta é a seguinte: com um serviço de inspeção materialmente inexistente, como é que conseguimos conciliar, ou como é que havemos de conciliar este princípio com a questão de graça do nosso sistema judiciário, aliás, como sendo a questão da morosidade. O princípio também da adequação formal. Este princípio, a meu ver, este princípio de adequação formal, a meu ver, é também um dos princípios, entre muitos, que contribui e de que maneira para essa questão da morosidade processual. Porque casos há em que os nossos juízes, por se agarrarem tremendamente em positivismo, diga-se passagem, somos muito positivistas, por vezes relegamos para o segundo plano questões práticas, questões de vida corrente e que muitas vezes acabam, e cujas soluções, a não ser atendíveis, muitas vezes acabam por desembocar em questões outras até criminais, até for criminal. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Zé Rui. O terceiro interveniente é o Dr. Simão Monteiro. Posso avançar sem amigos? Sim, parece que sim. Em primeiro lugar, para felicitar os membros da mesa, em particular as duas colaborações excelentes, da Dra. Negra e do meu professor do processo civil executivo, Dr. Freitas, que está acertado de mim, é namorado de muitos anos. Eu não era para fazer nenhuma pergunta em concreto, mas para partilhar com vocês uma experiência que tive há 2 semanas e que se prende um pouco com a chamada reforma das mentalidades. Estava no meu gabinete há 2 semanas, eu recebi uma chamada e a pessoa do outro lado da linha disse: eu sou um juiz do Tribunal da Praia, queria saber se podia comparecer no meu gabinete hoje à tarde. E eu disse: a propósito de quê? Não, porque tem cá um processo da sua empresa e parece que há hipótese de chegar a uma tentativa de conciliação. Bom, por acaso já tinha tido uma notificação para uma conciliação prévia antes da citação. Eu não podia dizer não ao juiz, que eu não ia ao gabinete deles: olha, infelizmente hoje à tarde não posso, tenho outros compromissos, mas posso ir lá amanhã. E, no entanto, na manhã seguinte eu não podia ir, infelizmente, voltou a insistir, telefonou-me 3 vezes. Acabei de ir ao gabinete dele, saber do que se tratava, acabei por falar com o advogado da outra parte, a gente falou, chegámos lá, fizemos o acordo. O processo foi resolvido antes da citação, num espaço de uma semana. E, com o mesmo juiz, resolvemos 3 casos dos clientes no espaço de uma semana, 3 processos, sem chegar à fase de citação. Mas é o único juiz que até agora, depois da forma do processo, fez isso. Em conversa com os colegas advogados, alguns comentaram, também chamou outros advogados não gostaram da atitude desse juiz. Eu gostei, porque acho que o problema do cliente foi resolvido, fez uma transação antes da citação, resolveu-se o problema. E depois, soube também que esse juiz conseguiu, de iniciativa própria, uma base de dados de contatos telefónicos de praticamente todos os advogados da comarca, e utiliza esse expediente de conciliação pré-citação para resolver o processo, em conversa com alguns colegas advogados deles, muitos conseguiram resolver os seus processos dessa forma. Eu acho que esta atitude do juiz tem cobertura perfeita no nosso processo. Isso, partilhando apenas essa experiência, ligando um pouco isto à reforma das liberdades. Portanto, era essa partilha que eu queria deixar aqui com esta semana. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Simão. Uma pequena intervenção na sequência da intervenção do Dr. Simão e
perfeitamente em contra a questão suscitada pelo Dr. Samuel. Entendo e o preâmbulo aponta este expediente consagrado no 438-3, que é permitir a audiência prévia de conciliação anterior à citação, ser um expediente suscetível de evitar que muitos processos, a efetivação de muitos processos. E o que o Dr. Simão acaba aqui de relatar é prova disto. E esta audiência terá, sobretudo, utilidade se comparecerem as próprias partes, os advogados e as partes também, porque ainda não estão naquela fase de ainda o réu não conhece a petição, ainda entende que ser um expediente que os juízes deviam se lançar mão mais vezes. Portanto, a petição só integra depois disso. Só depois disso é que ele é citado, portanto, só depois é que reconhece a petição. Claro que, com isso, não há propriamente desigualdade entre as partes. O autor não conhece a defesa do réu, mas o réu também não conhece verdadeiramente ainda a petição do autor. Que é uma associação. Quer dizer, eu acho que só a prática é que pode mostrar-se de efetivamente resultado. Se efetivamente resultar e com isso muitos processos forem resolvidos, pois eu acho uma solução boa. Nós tivemos tempo, enfim, não garanto que tenhamos ainda, mas pelo menos tivemos isso no Código do Processo de Trabalho. Continua a existir? Não. Não. Mas é obrigatório. Temos essa solução no processo de trabalho em Portugal. As partes, mas depois a petição, conhecendo o réu, a petição. Portanto, a diferença está aí. E, portanto, de facto, a igualdade não é plena. A igualdade em Portugal não é plena. Aqui é por ignorância. O mundo ignora. E vão assim ambos para o tribunal. Mas enfim, de qualquer maneira, eu acho que são soluções que só a prática poderá mostrar se resultam ou não resultam. Tanto pode resultar em resolver muitos casos, como em empatar o desenvolvimento do processo, se perder o tempo ou tentativas de conciliação que não resultam. Mas isso só a estatística depois é que mostrará. Quanto ao prazo razoável, as coisas funcionam assim, o juiz tem o dever de dar uma decisão no prazo razoável, o Código estabelece prazos para as decisões, prazos para as partes, prazos para a Secretaria, é que tudo somado pode dar um determinado tempo. É razoável entender que se possa exceder isso e ir um pouco além, mas, quer dizer, não muito além. Este conceito de prazo razoável é um conceito elástico. A jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem sido, no sentido, sem nunca afirmar isto categoricamente, mas no sentido de que, quando uma ação demora em primeira instância, sem que se haja demoras provocadas pelas partes, anormalmente, mais do que 2 anos, que o prazo razoável está excedido. Mas eu posso ser excedido antes, por exemplo, se o tribunal tem que proceder uma citação no prazo curto, leva 1 ano a fazer a citação, ainda não decorreu os 2 anos, mas já está o processo a demorar mais do que devia, porque efetivamente o prazo razoável para a citação está excedido. Portanto, só concretamente é que se pode ver com ilagicidade se esse prazo está ou não cumprido. Mais alguma intervenção? Eu gostaria de submeter uma questão à consideração dos conferencistas, em especial o professor Lepra de Freitas, sobretudo porque nós estamos a começar, penso que esta é a nossa primeira intervenção na reforma do Código de Processo Civil, depois da nossa independência. Mas
analisando a experiência portuguesa, o que nós temos constatado são sucessivas intervenções legislativas. E para os operadores judiciais, para os práticos de direito, os magistrados e advogados, ficamos com a sensação de que há uma certa instabilidade legislativa. Isto é, primeiro vem uma reforma intercalar, vem uma outra reforma para melhorar, vem outra, e ficamos ainda em dúvida. Será que tem havido acertos nas reformas feitas? Será que será benéfico para uma sociedade essa alteração sucessiva da legislação processual? Porque começamos a temer também aqui em Cabo Verde que antes que o novo Código consolide, antes que seja conhecido dos destinatários, dos operadores judiciários, venha também uma outra reforma. Qual é a causa? Quais são as causas que determinam essas intervenções sucessivas do legislador no tecido legislativo de um país, a ponto de introduzir uma autêntica insegurança, uma instabilidade? Olha, está aí alguém dizer que o Código já está revisto. Portanto, o que é que pode nos dizer da experiência portuguesa? Porque, de facto, eu tenho acompanhado com alguma atenção a vossa experiência, Sr. Professor, e penso também na Itália tem suscitado alguma coisa, algo semelhante também. Não tanto, não é? Não tanto, mas alguma coisa, por exemplo, criaram em 2005, salvo erro, um processo especial em direito societário só para conflitos de sociedades, e pouco tempo depois estavam a revogar, embora aproveitando a experiência depois para uma criação do chamado processo penal, mas enfim, agora a Itália interessa. Eu diria que já ouvi isto em outro sítio. De facto a queixa dos operadores portugueses tem sido constante, mas contínuas reformas processuais que têm lugar. Nós temos mais do que 2, 3 vezes por ano, pelo menos, temos de estar preparados para um artigo, 2 artigos, ou 3 artigos, ou mais artigos do Código que são alterados. Esta tem sido a experiência. Esperemos que agora, e embora considerando que não estamos para um novo Código de processo, mas o facto de se ter dado um nome, e aí poderá ter alguma utilidade que se tenha feito assim, que tenha dado um nome do novo Código de Processo Civil à legislação de 2013, que sirva para estancar um bocado esta sede do legislador de andar constantemente a alterar. Porque isso é muito fruto de, por um lado, do mau funcionamento dos tribunais, que demoram muito tempo a resolver os casos, e há sempre a ideia de que vamos lá aperfeiçoar para que as coisas melhorem, mas depois não melhoram. E por outro lado, há da parte de... Quer na sua estrutura, quer nos conteúdos temáticos, e bem assim, na imensa maioria dos seus preceitos, mantém a matriz do anterior Código de Processo Civil. Em traços muito gerais, podemos apontar como principais alterações ao Código de Processo Civil as seguintes: consagração do postulado segundo o qual a todos é assegurado através dos tribunais o direito a uma proteção jurídica eficaz e temporalmente adequada. Consagração do princípio da prevalência da decisão de fundo sobre a mera decisão de forma. Consagração da regra segundo a qual a falta de pressupostos processuais deve ser tendencialmente sanada. O reforço do princípio do contraditório e a proibição das decisões de surpresa. Consagração do princípio da adequação, facultando-se ao juiz, sempre que a tramitação processual prevista na lei não se adapta com perfeição às concretas exigências da ação proposta, a possibilidade de se conformar o processado às especificidades da causa. Consagrou-se igualmente os princípios da igualdade de armas e da cooperação como fundamentos estruturantes do processo civil. No que a
forma e a tramitação dizem respeito e com vista à consagração prática do desiderato da simplificação processual, procedeu-se nomeadamente a uma melhor reestruturação da tramitação dos incidentes da instância, de modo a evitar a sobreposição de campos de aplicação dos diferentes tipos de intervenção previstos na lei. Procedeu-se igualmente a revisão da regulamentação da justiça cautelar e, como uma grande novidade, a redução do processo comum de declaração a uma única forma, admitindo-se, embora a existência dentro desta forma única de uma vertente abreviada. Atribuiu-se ao juiz da causa a faculdade de convocar as partes expressamente para a procura da conciliação antes da citação. Procedeu-se a diminuição dos articulados, apenas 2, salvo nos casos em que de reconvenção e de apresentação de exceções à ação. Situações em que se admite a réplica e eventualmente a tréplica. Alargou-se a possibilidade de proferição do espaço preliminar de aperfeiçoamento da contestação e de reconvenção. Findos os articulados e depois de removidos os obstáculos ao regular funcionamento da instância, reconfirmou-se a passagem para a fase do saneador com a finalidade de conhecer das exceções que podem conduzir à absolvição da instância ou do pedido. Consagrou-se a obrigatoriedade da realização de uma audiência intercalar nesta ocasião e a obrigação da realização de uma audiência destinada ao julgamento antecipado sempre que o estado da causa assim o permitir, em função das provas já produzidas ou se a questão a apreciar for apenas direito. Propugnando-se pelo máximo aproveitamento da instância, estabeleceu-se para os casos em que a causa deve prosseguir a continuação da audiência intercalar com a realização de um debate instrutório destinado à seleção em contraditório de quais os fatos que devem ser levados a julgamento para serem provados e quais os que desde então se têm por demonstrar. Momento em que as partes devem indicar as provas que pretendem produzir na audiência final. Procedeu-se a atualização e modernização dos métodos de produção de provas com a admissibilidade do seu registro tecnológico e da sua recolha por videoconferência. Procedeu-se igualmente a um encurtamento dos trâmites dos recursos ordinários. No âmbito da ação executiva, procedeu-se ao alargamento do elenco dos títulos executivos, em especial conferindo força executiva aos documentos particulares assinados pelo devedor que importem o reconhecimento de uma obrigação. Consagrou-se uma única forma de processo executivo, simplificou-se a tramitação da fase inicial da execução executiva, designadamente consagrando a desnecessidade da citação inicial do executado com imediata realização da penhora nas ações executivas fundadas em sentença. Alterou-se o regime de penhora, designadamente estabelecendo a limitação da apreensão dos bens aos necessários para a satisfação da quantia exequenda. Eliminou-se o incidente de sustação processual decorrente da moratória forçada, consagrou-se de forma expressa a possibilidade de penhora dos depósitos bancários. Igualmente procedeu-se à revisão das fases de verificação de créditos e da venda dos bens em execução, consagrando-se como forma de venda judicial a venda mediante proposta em carta fechada e a eliminação da figura da venda por asta pública. Minhas senhoras, meus senhores, não podendo nos pronunciar de uma forma exaustiva sobre todas as inovações acabadas de referir, não nos podemos abster de tecer alguns comentários sobre os princípios estruturantes do novo Código de Processo Civil, que, no nosso entendimento, é um aspecto em que o legislador inovou e que poderá determinar um virar de página no modo de administração da justiça civil em Cabo Verde. Como afirmou o Dr. Eurico Monteiro na comunicação proferida no seminário sobre o novo Código de Processo Civil em outubro de 2011, os princípios estruturantes subjacentes ao antigo Código de Processo nada tinham a ver com o mundo físico e a nossa realidade cultural. O mundo físico articular, as ilhas, o isolamento, as dificuldades de comunicação, a realidade das pessoas iletradas com um sentido de justiça oral e de proximidade. O princípio do dispositivo reinava soberano, pelo que se revelou imprescindível uma reformulação dos princípios estruturantes do processo. Qualquer sistema jurídico processual pressupõe uma
preocupações globais de política legislativa, reconduzidas a determinados princípios gerais que orientam o legislador nas diversas opções legislativas. Os princípios estruturantes do sistema processual civil constituem as traves mestras do edifício processual e informam todo o sistema, servindo para congregar normas dispersas, auxiliar o intérprete e aplicador de direito na adoção das soluções mais ajustadas ou para impor aos diferentes sujeitos determinadas regras de conduta pessoal. O recurso aos grandes princípios de um sistema processual civil constitui um instrumento fundamental na busca das soluções mais acertadas e resolução de dúvidas que ao intérprete se depara. Tais princípios exercem assim e em simultâneo uma função aglutinadora das normas dispersas pelo Código e de clarificação das razões que inspiram a adoção de determinadas soluções. A recente reforma processual pretendeu dar mais relevo aos princípios gerais do processo, definidos como as bases estruturantes da ação. A reforma, ao erigir como um dos princípios estruturantes o primado da decisão de fundo sobre a decisão de forma, rompendo com a cultura profundamente enraizada no nosso ordenamento jurídico do processo civil, como um processo de partes com pouca intervenção do juiz, consagrou um novo paradigma para o nosso processo civil. Esta é, sem dúvida, uma das mais importantes inovações introduzidas com a reforma. No sentido de se privilegiar a decisão de fundo, consagra-se como regra que a falta de pressupostos processuais é sanada. Deste modo, para além de expressamente se consagrar como princípio geral que incumbe ao juiz providenciar oficiosamente pelo suprimento das exceções dilatórias suscetíveis de sanação, praticando os atos necessários de regularização da instância ou quando estiver em causa a definição das partes, convidando-as a suscitar os incidentes de intervenção de terceiros adequados. Prevê-se, especificadamente, a possibilidade de sanação da falta de certos pressupostos processuais até agora tida como insanável. Assim, descreve-se a possibilidade de sanação da falta de personalidade judiciária dos sucursais, prevê-se o suprimento da coligação ilegal, facultando ao autor a indicação de qual a pretensão que quer ver apreciada no processo. Quando se constate inexistir a conexão objetiva entre os pedidos cumulados ou quando o juiz determina a separação de causas inicialmente cumuladas. Consente-se, em certas circunstâncias, a sanação da própria ilegitimidade singular passiva através da previsão da figura do litisconsorcio eventual ou subsidiário. Por outro lado, com vista a evitar que regras rígidas de natureza estritamente procedimentais possam impedir a efetivação em juízo dos direitos e a plena discussão acerca da matéria relevante para propiciar a justa composição do litígio, estabeleceu-se como princípio geral do processo o princípio de adequação, facultando ao juiz, ouvidas as partes, e sempre que a tramitação processual prevista na lei não se adequa perfeitamente às exigências da ação proposta, a possibilidade de adaptar o processado à especificidade da causa através da prática dos atos que melhor se adequem ao apuramento da verdade e acerto da decisão, prescindindo dos que se revelam idóneos para o fim do processo, o que constitui uma verdadeira inovação. Foi dado particular realce à tutela efetiva do direito de defesa, prevê-se que nenhuma pretensão pode ser apreciada sem que a outra parte, chamada juízo, seja facultada a oportunidade de deduzir oposição. O incremento da tutela do direito de defesa implica, por outro lado, a atenuação da excessiva rigidez de certos efeitos combinatórios ou preclusivos, sem prejuízo de se manter vigente o princípio da autorresponsabilidade das partes e sem que as soluções introduzidas venham a contribuir de modo significativo para a quebra da celeridade processual. Afirmam-se como princípios fundamentais, estruturantes de todo o processo civil, os princípios do contraditório, da igualdade das partes e da cooperação, extraindo delas consequências concretas ao nível da regulamentação dos diferentes regimes adjetivos. Assim, prescreve-se, com dimensão do princípio do contraditório, para além da tutela efetiva do direito de defesa já referida, a proibição da prolação de decisões de surpresa, não sendo lícito aos tribunais decidir questões de fato ou de direito,
mesmo que de conhecimento oficioso, sem que previamente haja sido facultado às partes a possibilidade sobre elas se pronunciarem. Naturalmente, que a anteceder a faculdade do contraditório, reafirma-se a necessidade da instalação da controvérsia perante um juiz, através da regra segundo a qual o Tribunal não pode resolver o conflito de interesses que a ação pressupõe sem que a resolução lhe seja pedida por uma das partes. Em respeito ao princípio da igualdade das partes, pôs-se termo aos privilégios processuais do Estado nos litígios de direito privado em que esteja envolvido. Faculta-se a qualquer das partes a possibilidade de requerer e obter prorrogação do prazo para contestar, em termos paralelos e por período idêntico ao que se prevê para o Ministério Público. Elimina-se a dispensa do efeito cominatório semipleno quando o réu seja uma pessoa coletiva, regularmente representada em juízo. Eliminou-se o injustificado privilégio consistente em não poderem ser embargadas obras levadas a cabo por entidades públicas. Consagrou-se o princípio da cooperação como uma das pedras angulares do processo civil, de forma a propiciar que juízes e mandatários cooperem entre si, de modo a alcançar-se uma feição expedita e eficaz a justiça do caso concreto, designadamente através da concertação das respectivas agendas, sempre que possível a marcação de diligências e na averiguação de existência de bens vulneráveis. Como reflexo e corolário do princípio da cooperação, consagrou-se expressamente o dever de boa-fé processual, sancionando-se como litigante de má-fé a parte que, não apenas com dolo, mas com negligência grave, deduz a pretensão ou oposição manifestamente infundada, altere, por ação ou omissão, a verdade dos fatos relevantes, pratique omissão indesculpável do dever de cooperação ou faça uso reprovável dos instrumentos adjetivos. E ainda se consagrou o dever da recíproca correção entre os juízes e os diversos intervenientes ou sujeitos processuais. Procedeu-se a uma ponderação entre os princípios do dispositivo e da oficiosidade. No que se refere à exata definição da regra do dispositivo, estabelece que a sua vigência não preclude ao juiz a possibilidade de fundar a decisão não apenas nos fatos alegados pelas partes, mas também nos fatos instrumentais que, mesmo por indagação oficiosa, lhes sirvam de base. E aqui cabe realçar a consagração, em termos de claramente privilegiar a realização da verdade material, da atentibilidade na decisão de fatos essenciais, a procedência do pedido ou de exceção ou reconvenção que, embora insuficientemente alegados pela parte interessada, resultem da instrução e discussão da causa, desde que o interessado manifeste vontade de os aproveitar e a parte contrária tenha sido reportado o contraditório. Reforçaram-se igualmente os poderes de direção do processo pelo juiz, conferindo-lhe o poder-dever de adotar uma posição mais interventora no processo e funcionalmente dirigida a plena realização do fim deste. Chegados aqui, impõe-se questionar se o novo Código de Processo Civil instituiu efetivamente um novo processo civil. Os princípios sobre os quais acabei de fazer uma ligeira apreciação, ligeira porque o tempo não me permite mais, levam-me a responder positivamente a questão colocada. O atual Código de Processo Civil de Cabo Verde veio impor um novo processo civil ordenado à realização de uma justiça material. Mas, para além da lei, é preciso olhar como este novo código é aplicado e ver se a sua aplicação corresponde aos princípios. Minhas senhoras, meus senhores, tão importante como a reforma processual é a reforma das mentalidades dos diversos intervenientes processuais. De pouco valerão as inovações que foram introduzidas se continuarem a ser interpretadas como tendo como pano de fundo a hipervalorização das normas processuais relativamente aos direitos subjetivos. De nada valerá o esforço de simplificação processual se não for exercida uma verdadeira cooperação entre os vários sujeitos processuais. Tal como escreve Teixeira de Sousa, a mais perfeita das legislações processuais não logrará qualquer êxito se as suas inovações e desideratos não forem acompanhados por uma mudança das mentalidades dos profissionais do foro.
Devolvidos quase 4 anos desde a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, podemos afirmar que, embora não da forma desejada, os operadores judiciais têm vindo a assumir a nova filosofia do Código e uns, mais que outros, têm feito uso dos novos poderes consagrados com vista a uma justa composição dos litígios. Porém, ainda não podemos afirmar que se tenha operado a necessária reforma das mentalidades e, consequentemente, instituído um novo processo civil. Apesar de estarmos perante um novo Código que institui um novo paradigma, por exemplo, os advogados na elaboração dos articulados continuam a alegar tudo e mais alguma coisa, ignorando a distinção entre fatos essenciais e fatos instrumentais. Os juízes continuam a selecionar a matéria de fato à moda antiga, não se promovendo o verdadeiro debate oral entre as partes. Na audiência final, a inquirição das testemunhas continua a ser feita com excessiva referência aos quesitos. Os advogados das partes continuam a interferir na interação feita pelos colegas, não se verificando na audiência um verdadeiro espírito de cooperação, ou seja, os operadores do direito ainda não assimilaram completamente os princípios estruturantes do novo processo civil. Para o êxito da reforma, e socorrendo-se mais uma vez do professor Teixeira de Sousa, é fundamental reformular hábitos de trabalho e abandonar as rotinas adquiridas, mas há, acima de tudo, que compreender que a filosofia da reforma só se traduzirá numa justiça mais célere, económica e segura se houver empenhamento de todos os operadores neste signo. Para concluir, diríamos que o novo Código de Processo Civil consagrou um conjunto de princípios e procedimentos capazes de garantir, no verdadeiro sentido da palavra, um novo processo civil. Mas ainda temos um bom caminho a percorrer para podermos alcançar a justiça, não diríamos para alcançar a justiça perfeita, mas pelo menos uma justiça que dignifica a função judicial e os operadores judiciais. Muito obrigada. Agradecemos a Sra. Bastonária, a doutora Leila dos Santos, pela profundidade desta comunicação. Ela apresentou-nos uma leitura de alguém que vem acompanhando, de facto, a implementação do novo Código de Processo Civil em Cabo Verde, com a vantagem de ter também essa perspectiva de um prático do direito que, de facto, consegue captar as atitudes dos aplicadores do direito, dos profissionais do foro e partilhar isso connosco para vermos aonde é que poderemos, de facto, introduzir melhorias. Vou apenas citar alguns aspectos, talvez o aspecto essencial desta comunicação é de revelar-nos que o novo Código de Processo Civil assenta numa filosofia que prevalece, faz prevalecer a decisão de fundo sobre as decisões de forma. Todos que já trabalharam nos tribunais, os que também exercem funções docentes, sabem que esse, de facto, era um grande problema do processo civil nos nossos países, em Portugal e em Cabo Verde. Havia uma tendência de privilegiar o aspecto formal, até na gíria dizíamos, matar o processo, que iria, de facto, contar muito para as estatísticas, mas não resolvíamos o problema de fundo, não fazíamos a justiça. E o cidadão, quando vem de matar a justiça. Eu, se posso sintetizar esta comunicação da doutora Leila, e há vários aspectos, não vou perder tempo, mas porque temos que passar à segunda comunicação, mas é sobretudo esse aspecto de dar prevalência à decisão de fundo em detrimento de aspectos formais. Há aspectos verdadeiramente inovadores pelos quais a comunidade jurídica nacional ansiava há muito tempo. O princípio da cooperação das partes, a atenuação da rigidez do processo, os efeitos preclusivos, a possibilidade do aperfeiçoamento da contestação, da reconvenção, a possibilidade da prorrogação do prazo da contestação para